Yes? So history is interesting. Então a história é interessante, Very interesting. muito interessante. But it's all there. Mas está tudo ali. If you look for it, find it. Se você procurar, vai encontrar. It's all there. Está tudo In aí, His Word. na palavra dele. So why don't you throw those arms up for a Então minute? levante suas mãos um pouquinho. Hallelujah! Aleluia. Glória a Deus. Eu te amo, Jesus Cristo. Hallelujah. Hallelujah. Jesus! Querido irmão, de vez em quando alguém que está levando bem a sério a sua chamada, vem a mim pensando com toda a certeza de que está sendo treinado por Deus na área de sua chamada. Sabendo que você pode estar tendo a mesma preocupação em seu coração, eu quero dirigir este assunto, particularmente referente aos ministérios de socorros e governos. Primeiro, é indispensável que você entenda isso. Não importa qual seja a sua chamada em Deus, existe uma capacitação de Deus para tal. Uma combinação dos dons do Espírito, que qualificam você para tal chamada ou ofício. Não importa qual das 8 operações de Deus você é chamado para cumprir, se é de apóstolo, profeta, mestre, evangelista, socorros, governos, ou diversidades de línguas. Você é também chamado para estar cheio da glória de Deus, poder e presença, assim como com os dons do seu Espírito. É uma tragédia desnecessária quando o crente tenta exercer o seu dom sem ser qualificado pelo Espírito. Tais pessoas se destinam a levar ministérios sem poder e depositam sua segurança de descanso em suas mentes intelectuais. E usam grande parte de suas vidas sem nunca entenderem como mover na presença e glória de Deus. Você me perguntaria, mas, com certeza, você me asseguraria de que eu poderia entrar na minha perfeita chamada? Sim. Eu posso te assegurar disto. Se Deus separou você para uma chamada, então Ele certamente irá qualificar você para tal. Então, como Deus começa tal processo de qualificação? Bem, aí está aquele pequenino dom, línguas para edificação pessoal, que qualifica você para a sua primeira chamada, diversidade de línguas. Todas as outras operações e dons do Espírito fluem em você através da vontade dele. Mas não apenas este único. Este dom flui apenas para sua edificação pessoal. Deus fez com este dom que Ele não fez com nenhum dos outros. Ele fez você servo desta operação e da sua própria edificação. Você pode ser edificado tanto que você deseja. Você é o capitão do seu próprio barco, o mestre do seu destino, o que próprio escolhe o seu sucesso. Você pode estar se perguntando: por que Ele te deu o dom das línguas para a sua edificação pessoal primeiro? Porque as outras 7 operações de Deus vêm em sequência deste. Por você exercitar este pequenino dom, orando muito no Espírito Santo, Ele começa a edificar você na fé santíssima. Edificar você aonde? Em Deus. Na qualificação espiritual, revendo a diversidade de línguas para qual seja a operação de Deus, a qual você é chamado a cumprir. Seja socorros, governos, mestre, operações de milagres, entre outros. Muitas pessoas já me perguntaram: irmão Robertson, como eu posso ter certeza se eu fui chamado para socorros ou governos? Então, eu quero falar especificamente sobre essas duas operações. A verdade é,
Nós nunca realmente entendemos o que a Bíblia quer dizer com socorros ou governos. Como as outras operações de Deus, nós sempre fizemos com as chamadas de Deus o que bem quisemos que fossem. Pusemos definições carnais a elas. Dizemos: bem, isto é o que governo significa. Isto é o que socorro significa. E então nós cumprimos tais chamadas dentro de um entendimento carnal. Em primeiro lugar, precisamos considerar o fato que não estão apenas listados os 9 dons em ordem divina em 1 aos Coríntios 12, mas também as 8 operações de Deus. Primeiro lugar vem o apóstolo, então o profeta, mestre, operações de milagres, dons de cura e, finalmente, socorros e governos. Sempre eu quis saber por que está listado socorros antes de governos. É previsto governos ser o mais alto e de mais prioridade, porque cerca os dons organizacionais. E socorros está previsto ajudar aquelas chamadas dos governos. Então, por que não deveria governos ser listado acima de socorros? Os meus pensamentos eram os mesmos dos que não entendiam estas duas operações. De acordo com aqueles pensamentos, governo seria a chamada superior. Refere-se àquela pessoa na chefia do escritório. Você tem que passar por 8 pessoas antes que possa falar com ele. Ele tem incríveis habilidades operacionais. De fato, ele pode organizar um encontro de oração com 10.000 pessoas e ter certeza de que o novo crente não vai ficar perdido no meio de muitas pessoas, mas tem tudo o que é preciso para construir um sólido fundamento espiritual. Então, qual é o papel de socorros neste entendimento tradicional destas duas operações? Bem, é ensinado que quando a pessoa chamada para governos diz: nós precisamos cavar um buraco bem fundo bem aqui, a pessoa chamada para socorros é o tal que vem com a pá. Quando os socorros acabam de cavar o buraco, governos diz: tudo bem. Eu sou tal da habilidade organizacional, e você está no Ministério de Socorros. Nós precisamos de outro buraco bem aqui. Então você deve cavá-lo. Dando esta percepção de socorros e governos, você pode entender por que eu estava confuso, pensando que socorros deveria estar listado antes de governos em 1 aos Coríntios 12. Mas desde então, eu entendi a verdadeira razão. Quando Deus sussurrou em meu espírito a definição de socorros, eu pensei: isto é tão diferente de tudo que eu já ouvi. Então eu voltei o máximo que eu pude ao grego original. Isto é, eu peguei o original mais antigo. Então eu fui bem fundo na definição de socorros, separando cada parte da palavra original em grego. Os antigos estudiosos da Bíblia dizem que a palavra socorros parece referir-se a alguém com capacidade. Esta definição inclina-se à ideia daquelas pessoas com posses que é capaz de ajudar aquelas que são chamadas para o ofício de governos, o que se refere com o que contribui em Romanos 12, 8. É por isso que socorros se refere como o dom de dar com simplicidade em Romanos 12, 8. Ou como eu tinha rotulado afetuosamente, a capacidade de ter grande ideia de dar com liberalidade. As pessoas que são chamadas para socorros têm a capacidade em seu caráter, e em suas chamadas por Deus de despejarem não apenas milhões, mas literalmente bilhões de dólares nos ministérios de governos para a igreja. Uma das razões por que socorros não é entendido muito bem é que, embora Deus chamou milhares e milhares para tal ministério, muito poucos são qualificados. Então, por que é deste jeito? É porque as pessoas frequentemente erram em apropriar-se ao poder de irem mais longe com o dinheiro no reino de Deus, preferindo assim os seus próprios desejos carnais.
Alguém, uma vez me perguntou qual era a estatística das pessoas que davam bilhões ao reino para o benefício do Evangelho. Então eu perguntei a Deus sobre isso. Senhor, eu gostaria de saber a estatística disto. Como você encontra aqueles que irão cumprir suas chamadas em socorros? Como você tão somente olha por aí e aleatoriamente escolhe uma pessoa destinando-a para isso? Não. Mas não é deste jeito que Deus procede. Por exemplo, considere como Deus tem usado Norvel Weiss na área das finanças. Um dia, Deus de repente disse a Norvel para ir para o acostamento enquanto dirigia. Então, lhe mostrou um hotel velho e disse: eu quero que você compre este hotel velho e uma parte desta propriedade. Norvel disse: eu não quero comprá-lo. Senhor, eu hoje estava pretendendo ir pescar. O Senhor disse: compre-o. Existem muitas pessoas velhas morando ao redor deste local. E eu quero que você compre este hotel e parte desta propriedade para começar uma igreja aqui. E então, eu quero que você treine pessoas e saiam em grupos para fazer alguma coisa com esses cidadãos. Então, Norvel obedeceu ao Senhor. Ele comprou tal propriedade e o hotel por cerca de $90 mil, o qual foi avaliado mais tarde por $1,5 milhões. Por causa da obediência de Norvel a Deus em comprar o tal hotel, hoje existe um ministério firme para os idosos naquela área. E eu posso dizer com muito respeito que Deus prosperou Norvel excessivamente, com abundância, por causa da sua obediência. As cidades estão cheias de pessoas com tais necessidades. Você pensa que Deus diz: nós precisamos apenas de alguém ungido e cheio de poder como Norvel? Não. Se Deus tem o jeito dele, ele teria alguém em cada cidade, para derramar seu poder toda vez que se virassem para os lados. Em vez disto, ele tem que usar um cara o tanto quanto ele pode. Porque ninguém mais tem sido qualificado em sua chamada. Deus tem uma unção para aquilo a que ele te chamou para fazer. Mas você não encontra aquela unção, simplesmente sentado, esperando que de repente ela chegue até você. Você tem que achá-la através do ministério da oração pela diversidade das línguas. O que aconteceria se você escolhesse andar de acordo com o mundo como o curso principal da sua vida? Bem, não espere muito disso. Em Mateus 10:39, Jesus disse que aquele que acha a sua vida é aquela pessoa que a perdeu. Depois de você escolher perder sua vida, você pode se debater por um pouco, mas eu prometo isto a você: se você perder aquele homem velho que a sua carne tem a oferecer, sua exaltação própria, suas aspirações, seu jeito de andar neste mundo, você se achará em Deus. Se a sua chamada fosse socorros, não pense que isso é pouco, pois esta é uma chamada gloriosa. Isto significa que a sua mente se inundaria luminosamente com facilidade da sabedoria de Deus, para que você se torne um super-homem de negócios, com grandes ideias que funcionaria brilhantemente. Ele o ajudaria a fazer grandes e retas decisões de negócios, até que um dia, você se acharia ganhando milhões com facilidade. Então, o que uma pessoa em socorros faz? Se ele entrar na sua chamada e cumpri-la de acordo com a unção de Deus, ele moverá e dirigirá fortunas em massa pelo comando do Espírito Santo. Este homem poderá financiar o mais ungido e poderoso ministério da terra hoje. Quando tal ministério quiser ir para o Japão com o Evangelho, ele poderá dizer: eu gostaria de investir bilhões de dólares para proporcionar a sua cruzada ao Japão. Eu quero que você seja capaz de atingir o topo daquela nação.
E tenha certeza que todas as pessoas vejam e ouçam a mensagem do Evangelho. E eu vou dividir o galardão deste esforço, mesmo que eu seja apenas o menorzinho do Ministério de Socorros. Agora você está começando a entender isso tudo. Nenhuma chamada de Deus é sem honra. A questão é, você vai achar qual é a sua divina chamada? E começar a buscá-la. Se você fizer isso, Deus irá equipá-lo com tudo o que você precisa para superar o diabo e cumprir o que ele tem dado para você fazer. Eu te garanto que você irá precisar de cada pedacinho do equipamento que o Senhor tem para te dar, porque as tentações para distraí-lo para fora da sua chamada serão grandes. Uma vez eu perguntei a Deus: quais são as vantagens de um homem que verdadeiramente pega muito dinheiro do sistema social deste mundo para sustentar um ministério como o de Benin até o fim? Deus falou ao meu espírito e disse: as vantagens são as mesmas que as vantagens de uma pessoa que cumpriu sua chamada evangelística ao tremendo grau, tal como Benin tem cumprido a sua 1.000.001. Então eu perguntei ao Senhor: o que eu teria que fazer para dividir todo o galardão do Benin? Eu não me importaria de ter a dele e a minha também. Então o Senhor me disse: o que eu teria que fazer? Primeiro eu teria que calcular seu orçamento anual. Então eu teria que descobrir por quanto tempo Benin viveria se o Senhor se tardasse a vir. Multiplicando aqueles dois números, digamos o valor astronômico de dinheiro que seria requerido para sustentar esse ministério. Então tudo que eu tinha que fazer é ser mais esperto que o diabo para que eu pudesse ter os bilhões de dólares que eu iria precisar deste sistema que está no mundo. Então eu os daria ao Benin e diria a ele: eu quero pagar o seu ministério pelo resto da sua vida. Alguém então me disse: você quer dizer que tudo o que eu tenho que fazer é ganhar para manter este ministério, e todo o galardão dele seria dividido comigo? Eu apenas tenho que ganhar 5 bilhões de dólares e dá-lo a este ministério. Eu respondi: sim, é isso mesmo, mas você ainda não entendeu isso. As vantagens são 1 milhão por 1, que uma vez que você ganhe 5 bilhões de dólares, você os daria para o reino de Deus. Eles disseram: eu sei para o que eu sou chamado a fazer. É para eu ganhar dinheiro para que eu possa abençoar ministérios que estão divulgando o Evangelho. Mas eles não entenderam que as forças do mal que estavam prontas para estarem envolvidas assim que eles começassem a ganhar o dinheiro. E como todas as outras milhões de grandes ideias para ganhar dinheiro para o reino, assim que começaram a ganhar aquele tipo de dinheiro, eles não quiseram dá-lo. Quando um homem ganha uma enorme quantidade de dinheiro, o fim é que o dinheiro vai ganhá-lo. Por exemplo, muitos homens de negócios vieram a mim dizendo que eles usariam o dinheiro deles para dar mais conforto para as criaturas. Agora, não há nada errado com o conforto das criaturas. Mas em vez de usarem o dinheiro para investirem mais tempo com Deus, aqueles homens de negócios abandonaram o aspecto dos seus ministérios e decidiram primeiro usar o dinheiro para o seu próprio conforto. Então, quando uma crise financeira veio para abalar a nossa comunidade, ela os abalaram e eles se acabaram. Naquele momento, alguns daqueles homens de negócios vieram até mim com grandes promessas. Irmão Robertson, eles disseram: eu ganhei 1 milhão de dólares no ano passado, mas agora eu estou perdendo o meu dinheiro. Se você orar pelos meus negócios, quando Deus trouxer o dinheiro para mim, eu darei 30% ao seu ministério. Vou lhe dizer uma coisa. Quando os primeiros 2 homens de negócios disseram-me isso, eu apertei as mãos deles em concordância. E respondi: assim, eu concordo. Os seus negócios irão voltar. Eu disse entusiasmado.
Afinal, a nossa igreja estava querendo se expandir, e um dinheiro extra seria uma bênção bem-vinda. Com o passar do tempo, veio o terceiro homem de negócio durante aquela dificuldade financeira. Deus talvez estivesse cansado de me ouvir sempre concordando com aquelas orações cobiçosas e ambiciosas. Quando aquele terceiro homem de negócios disse: "Eu darei ao seu ministério 30%. O Espírito Santo falou alto comigo dentro de mim: "Não. Ele não irá te dar coisa nenhuma. E diga agora a ele o que eu te disse." Então eu disse àquele homem de negócios: "Não, você não irá me dar coisa nenhuma." Então, aquele homem me disse: "Olha, eu sou um milionário em dólares como uma habilidade de avestruz. Eu sou o único que tem avião. As pessoas abrem as portas para mim. Eu digo a um vai e ele vai. Eu digo a um vem e ele vem. Quem é você para me dizer se eu vou ou não vou fazer isto ou aquilo?" Amigo, eu estava achando divertido o fogo do Espírito Santo. Dentro de mim, eu dizia: "Vamos lá, Espírito Santo, me dá mais. Eu preciso saber o que devo dizer." Então continuei: "Não, você não irá dar os 30% ao meu ministério se você começar a ganhar dinheiro outra vez." Eu disse àquele homem: "Se você não estivesse lutando a boa luta da fé em dar 20 ou 30 centavos, quando eles estavam em seu bolso, toda aquela pressão em dar centavos, imagina quando eles se tornarem milhões e bilhões de dólares. Os seus brinquedos apenas se tornarão maiores. Então, e com você, como será? Você vai viver tropeçando e adotando o jeito de vida do mundo, ou irá terminar o seu curso de ordenação em Deus? Se você é chamado para ter grandes ideias, para ganhar dinheiro e dar com simplicidade, você tem certeza de que irá permitir Deus colocar com abundância a sabedoria dele em sua vida, para que o dinheiro possa vir em você e ir bem longe no reino dele. Se você fizer isso, a sabedoria de Deus irá dançar em sua mente. As decisões dele irão ser as suas decisões. Você irá acabar com o diabo toda vez. Não vai ter nada que Satanás possa fazer para derrotar você, porque todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão em Cristo Jesus, e ele está em você. Aqueles tesouros estarão à sua disposição. Claro, se você quiser pagar o preço para tal. Então veja. A sua lealdade a Deus será mais desafiada e tentada sob prosperidade do que você nunca sonhou ser possível quando você estava vivendo sob qualquer adversidade. É por isso que um grande reavivamento vem com frequência nos tempos da adversidade, tais como guerra. E tempos de muita queda vêm durante os períodos de prosperidade e prazeres. Uma cena no final da Segunda Guerra Mundial provou isso graficamente. Quando os jovens que estavam no mar voltaram para casa, depois da guerra, um porto estava cheio de pequenas Bíblias que tinham sido enviadas aos soldados durante a guerra. Os homens voltaram para casa. O tempo da adversidade acabara. E, supostamente, não precisariam mais das Bíblias. E é então que, se você me perguntasse, irmão Robertson, eu creio que eu sou chamado para governos, ou eu creio que eu sou chamado para socorros, te colocaria você para meditar e orar em línguas para a transformação de sua vida. Talvez eu parecesse um capataz, mas isso é porque eu encaro o diabo diariamente. Eu sei qual a experiência que você deverá ter para o cumprimento total do ministério. Eu sei o que o inimigo vai tentar fazer com você. Eu sei porque as vantagens são de 1 milhão para 1. Eu posso lhe garantir isso. Se você fielmente orar em línguas para sua edificação pessoal e meditar na palavra de Deus, você não irá ver fracasso em sua vida se você olhar de um ano atrás até o dia de hoje.
Eu enfatizei os ofícios de socorros e governos nesta carta, mas os princípios e as guerras contra a sua chamada aplicam-se a você, não importando qual seja a sua chamada. Você tem uma capacidade que os santos antigos desejaram ter. Até mesmo os anjos desejaram ver o que você tem em Cristo. Você é parte daquela geração que todos eles almejaram ser. Pelo menos uma parte dela, a geração vivendo sem limites. Você pode ter tudo o que você quiser de Deus. Você pode entendê-lo e também as suas obras. Você vive em uma geração onde todos os crentes até dos confins da terra podem ter toda a unção do céu, só porque ele se escolheu para tal. Isso tudo depende de você. Você tem todo o potencial de receber toda a plenitude de Deus em sua chamada. Quando você anda nesta plenitude, a recompensa desta plenitude de Deus para aquela chamada é sua também. Contudo, eu não posso andar na sua chamada. E eu não posso dizer a você que será fácil. Como você sabe, será exigida muita oração em outras línguas. Mas, por você estar nos negócios do Pai, orando muito no Espírito Santo, você encontrará muito poder para a sua chamada. Se for socorros, ou qualquer outra operação de Deus, somente espere, confiando que virá o que é para você. Seu amigo e colaborador, Dave Robertson. Agosto de 2001.